Valeu, um grande abraço pra você, porque agora eu vou lá pros baixos, porque eu tinha que me despedir dele também com estilo. Estou aqui. O que eu vou falar da voz da Bradesco Esportes na Olimpíada? Porque na Olimpíada nós tivemos a classe de muita gente bacana, mas nós tivemos o ensinamento e o brilhantismo de Bernardo Ramos, a consciência e todo o conhecimento de Murilo Borges. Tivemos no comando o cara que é muito astuto na mesa, um cara que é um apresentador nato e que eu me espelho todos os dias, que é Bruno Camarão. E tem muita gente aí, mas se foi uma voz que transmitiu as principais medalhas e foi, pelo menos nessa na minha opinião, a voz da Bradesco Esportes FM nos Jogos Olímpicos Rio 2016, mesmo com voz, sem voz, com 14 horas no ar, pessoal ligando, não quebrando na noite, querendo te trollar. Foi você, Fernandão. E conseguiram. Conseguiram. Depois eu vou cometer uma inconfidência aqui. Tem aí. Se você achar, você coloca. Tem aí. Foi você, Fernandão. E obrigado pela amizade de sempre. Não foi só aqui na Bradesco, nos clubes da vida, nos treinos da vida, nos estádios da vida e tudo. Fernandão. Antes daqui, né, Rafa? Esse que é o detalhe. Bem antes daqui, né? Antes. E aqui a gente intensificou nossa amizade. E eu vou falar de um cara que é família, de um pai maravilhoso, de um esposo sensacional e dedicado, e um profissional que aqui sempre esteve na apresentação, no comentário. Deixa eu sair que eu preciso ir pro Palmeiras. Saí esbaforido, mas estava lá fazendo tudo e dedicado. Fernandão, te amo, cara. Eu também, porra. Isso eu ia falar um palavrão. Quase que eu soltei um palavrão aqui. Tá permitido, tá liberado. Mas tá desculpa. Imagina. Puta que pariu, que legal que eu conheci você, cara. É mais ou menos isso. Bom, eu já fiz despedida ontem no mundo dos esportes, né? Que foi minha última empreitada, né? Desde novembro, com a ida do Ribeirão, do Gustavo, meu irmão, Gustavo Ribeirão, um beijo pra ele. Quando ele foi pra Fox. E o Bernardo me deu essa oportunidade. E foi um momento legal, foi um momento diferente, né? De entrar num horário bem diferente, pegar um público diferente que vai pro seu trabalho, que vai para sua escola, sua faculdade, enfim, né? E um público que talvez não me conhecesse tanto como nos tempos da primeira fase da rádio, né? Quando em 2012, o Piperno já falou, a primeira transmissão eu estava ao lado do Vanderlei Lima, do Hugo Botelho, do Ivan Zima, do Hugo Botelho. E eu tinha os dois programas que eu fazia diariamente, que era a Nossa Área, né? Com o Hugo, muitas vezes. E comecei a narrar alguns jogos, né? Não com o brilhantismo do Rainha, do Rogério, do Ulisses, do Hugo e do Silvério, então nem se fala. Mas foram várias facetas, se é que eu posso dizer, na rádio, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu sempre tive em mim, isso em televisão também, que eu trabalhei há algum tempo. Sempre gostei de tentar algo diferente, não ficar... por exemplo, sendo um repórter, que não era há muito tempo, o Bernardo nessa volta, né, quando eu voltei para a rádio em julho de 2014, para trabalhar com o Datena, ele falou, nós não temos ninguém no Palmeiras, você gostaria de pegar essa empreitada para falar do Verde? Falei, claro, com o maior prazer. Porque eu sempre, Rafa e ouvintes da Bradesco, eu sempre fui um cara muito inquieto, eu nunca gostei muito de rotina, cara, eu sempre gostei de me mexer, eu gostava de... queria viajar, queria trabalhar com outras coisas, viajando, não só em estúdio, então até por isso eu fiquei meio essa faceta de tentar algumas coisas. Então eu fui pro Palmeiras, era legal demais, nossa, que novidade, fazer um jogo no estádio, no gramado, fazer viagens como eu fiz, Palmeiras cobrindo em 2014, quase acabou caindo, né, numa temporada legal da volta da Bradesco do futebol. E ao mesmo tempo no dia a dia, né, com o programa do Datena, com o debate que foi criado, depois que eu participava, primeiro com o Alex Miller e o Bernardo, depois com o Ribeirão, eu e o Miller, e aí o Murilo veio com o Camarão e o Facincani também, e essa última formação do debate, que a galera gosta tanto.
com o Jorge Nicola, com o Denilson Show. Putz, o Denilson, cara. O Denilson, eu falei ontem no programa. Eu ia em jogo do Denilson, cara. O Denilson tem 1 mês e meio a menos que eu de idade. Ele também é de 77. Ele é de 24 de agosto, eu sou de 8 de julho. E eu ia no estádio para ver o Denilson. Eu sou São Paulino, não nego, já falei isso 1000 vezes, não canso de repetir. E eu tenho o apreço pelo Palmeiras do tamanho do mundo, e a torcida me respeita muito, até organizada, falam comigo. Hoje aqui no Allianz, sem brincadeira, eu fui na torcida umas 6, 7 vezes, conversar com o pessoal que respeita, triste, chateado, os gandulas aqui parando, por que a rádio acabou. Então, eu fiz um grupo do Palmeiras muito legal, de amigos, desde do segurança, passando pelo presidente Maurício Gagliotti, que eu falei na transmissão. O Maurício veio me cumprimentar no meio do campo aqui, junto com o Guto. Né? Então é uma coisa muito legal, e saibam vocês que estão ouvindo, né, que quem é setorista de time não necessariamente tem que ser torcedor desse time. Você tem que ter respeito, isso sim. Você tem que falar desse time com maior educação, falar desse time com a maior isenção possível, e a ética jornalística que nos cabe, né? Jornalistas e radialistas que somos. Até por isso eu tive um apreço tão grande pela equipe do Palmeiras. Então, para não me alongar muito, né, já que eu fiz a despedida, tem mais uma ainda, que tem Sports at the Time ainda, que a gente também se despediu, né? Obrigado, muito obrigado. Eu nas redes sociais já coloquei isso, no meu Twitter, no meu Face, no meu Instagram. Eu fiz até brinquei, né, Rafa, com aquele textão lá. Eu não sou bom de textão como o meu amigo Murilo Borges. Saiu naturalmente, assim, porque eu fui pensando e, sabe, querendo agradecer a cada um. Cara, eu trabalhei com o Milton Neves, velho. O Milton Neves que me fez ser jornalista, velho. Eu entrei no jornalismo por causa do Milton Neves. Eu trabalhei com o Datena, velho. Eu trabalhei com o Cláudio Zaidan, com o Álvaro José, com, sabe, pessoas inacreditáveis, Elia Júnior, pessoas que eu nunca esperaria trabalhar. José Silvério, eu fiz um jogo pro Silvério. E fora a nossa molecada, eu chamo de molecada porque é todo mundo. Murilo, Camarão, você, Jorge Nicola, Bruna, Guilherme Henrique, Rodrigo, Maércio, Joãozinho, Guipa, os repórteres, o Guto que chegou, Ferretinho, Facincani, Gustavo Ribeirão, lá atrás o Eric, meu amigo de infância e deu uma força em que o Sérgio Patrick, que monstro é o Sérgio Patrick. Um beijo pro Patrick, pros filhos dele, pro Oliver, pra Harper, pra família toda. E o Bernardo, cara, o Bernardo é um capítulo à parte, porque eu estava na primeira formação da Bradesco, eu saí da primeira formação, né, por situações que eu e o Bernardo a gente se desentendeu. Ele me trouxe de volta. Eu voltei para a Copa do Mundo em 2014 para fazer edição na TV Band, porque eu estava desempregado, e foi um prazer, foi legal demais. E o Bernardo foi lá. Ele falou, você quer fazer NBA? A gente vai ter as finais. Aqui um jogo de final de conferência. O Murilo tá fazendo também. Você tá afim? Falei, claro. Mas é só participação. Falei, não tem problema. Eu quero voltar ao rádio, você sabe disso. E aí foi um dia que eu bati um papo com o Facincani. Fiz uma transmissão com o Cadu, pessoal do Rio. E logo depois ele me chamou para voltar à rádio para fazer o programa do Datena, né? E tudo isso que rolou na rádio, culminando com a Olimpíada. A Olimpíada até hoje a ficha pra mim não caiu. Eu falo pra todo mundo, não caiu. Porque era um sonho de moleque. Eu escrevi isso também. Desculpa, eu tô me alongando, viu, Rafa? Que a gente tem horário. Não, mano, relaxa. Aí. Nós temos tempo aí e a gente tem breaks aí, mas pode se alongar à vontade, porque esse é o momento do agradecimento. Porque a Olimpíada é sonho de menino, de moleque. Eu falo, eu posso ser um cara diferente, porque acho que muita gente não pensa igual eu vou falar. Eu queria mais uma Olimpíada do que uma Copa. Uma Copa do Mundo no nosso país como a gente teve, eu fui em jogos, eu vivi Copa do Mundo, mas foi diferente do que viver a Olimpíada. Eu gosto de todos os esportes desde que eu era moleque. Eu vi a Olimpíada de Atlanta, quando teve problema em 96, eu vi Barcelona, eu vi Seul. A minha primeira Olimpíada que eu assisti foi Los Angeles 84, que o Álvaro José já trabalhava. E as histórias do Álvaro me encantavam o tempo todo. Anos depois, sabe, vendo tudo que acontece nas modalidades, eu fui trabalhar na ESPN, esportes americanos mais ainda, por isso que a gente teve uma afeição tão grande com o Sports All the Time, né? Eu amo esportes americanos todos, torcedor do Lakers que eu sou, do Dallas Cowboys, do New York Yankees, enfim.
E, cara, eu amo esporte, cara. Eu amo, assim como o Murilo, a gente falou muito sobre isso, né? O Murilo é uma enciclopédia, impressionante como o Murilo me ajudou, cara. Beijo, viu, Murilo? Beijo. O que você me ajudou, né, a gente fazer essas transmissões, o que você entende, o que você é dedicado, o que você quer a perfeição, como o Bernardo também, né? Nossos chefe e coordenador. E na Olimpíada eu só te agradeço demais, muito. Ao Murilo, ao Camarão, que é meu parceiro agora. E é isso, Rafa, acho que para não me alongar, um beijo para todo mundo, todos os ouvintes. Hoje, nossa, o que eu tô mandando de abraço aqui no Facebook, no Instagram, o último clássico da Bradesco, foi uma honra, um prazer estar aqui, fazer esse Palmeiras que eu tô lado a lado, fazer o São Paulo, que é o time que eu torço e hoje não viu a bola, parabéns pro Palmeiras. E você, velho, você que vai comandando, você que aprendeu a ser um excelente apresentador, um monstruoso repórter e mais do que tudo, um irmão. Você é um ótimo homem, pai de família incrível. Um beijo pra Laís, um beijo pra sua família. E vamos nessa, a gente tá junto. Não é nenhum até logo, mal começou. Tem muita coisa pra gente caminhar e a Bradesco Esportes FM tá no meu coração pro resto da minha vida. Obrigado, Bernardo Ramos. Obrigado, Sérgio Patrick. Obrigado, Bradesco Esportes FM. Eu amo todos vocês. Beijo, Rafa. E só mais uma coisa, Fê. Quando a gente pensa em jornalismo esportivo, a gente pensa no jornalismo esportivo coxinha, né? A gente pensa naquele jornalismo esportivo que a gente não pode sair do script. E aqui, o Bernardo, o Murilo, o Camarão deram uma oportunidade, não pra gente bagunçar, fazer qualquer coisa, mas só que deram a oportunidade pra gente fazer uma coisa diferente, uma linguagem diferente do que é feito no jornalismo geral. E eu acho que é isso que foi o diferencial. Falar a linguagem do povo, falar a linguagem que é mais fácil de compreensão, para você falar pro jovem, pro velho, pra mulher, tanto que a gente tem muitas ouvintes, falar pro cara que gosta, pro cara que não entende nada de futebol, pro cara que não entende de esportes olímpicos. Você, o Ivan, o Murilo, os convidados que vêm aqui colocam o esporte americano como poucos. E falando de tática, e falando de coisa, explicando didaticamente. Daqui a pouco foi o Sports All The Time, daqui a pouco. E isso é muito bacana. E eu repito, você foi a voz da Olimpíada na Bradesco Esportes FM. Você, quem vai se esquecer do como você é linda, Rafaela? Como a gente vai se esquecer das medalhas inúmeras que você narrou? 13. Tô falando. Fernandão, um grande amigo, um grande cara, um grande profissional, um cara dedicado. Te amo, cara. Beijo Também no teu coração, obrigado. Pra tua família. E você é um cara que daqui a pouco vai estar nas paradas de sucesso. Um abraço, amigo. Vai descansar. Tamo junto. Vai dar um abraço na sua esposa, na tua filha, porque além de amigo profissional, você é um grande esposo, um grande pai. Valeu, Fernandão. Obrigado por tudo, viu? Valeu, Rafa. A gente vai se falar todo dia, toda hora. A Bradesco termina, mas eu tenho certeza que a gente deixa um legado. A gente fez história, cara. A gente não se acha, não. A gente trabalhou muito pra isso. O Bernardo foi um cara espetacular. Ele trouxe a rádio numa situação ruim. Ele levou a rádio a um patamar de rádio gigantesca. Não só pelos índices de audiência, mas a Bradescada tá sentindo falta já. A Bradescada não entende como vai chegar segunda-feira e não vai ouvir a rádio. A gente vai levar a rádio no nosso coração. Rafa, obrigado, beijo pra você, beijo pro Piperno. E, cara, vamos seguir com muita força, seja no grupo, se não for no grupo, buscando o nosso ideal, porque é isso que a gente quer. Obrigado todo mundo, obrigado, mil vezes muito obrigado. E Esdriles! Sensacional, te amo. Cara, fica com Deus, você é um cara sensacional. Muito obrigado por tudo, Fernandão. Tamo junto. É nóis, Fernando Camargo fechando os trabalhos lá no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, após essa vitória por 3-0. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, vamos falar de esporte, vamos falar dos ouvintes que estão mandando mensagem aqui. Vamos colocar vocês que estão ouvindo aí, integrantes da equipe. Não dá pra colocar todo mundo, mas eu vou buscar vocês aí. Então, sai um pouco aí da festa, sai um pouco aí
que eu vou mandar a mensagem pra vocês, que nós vamos colocar vocês no ar. Então já segura aí a onda, porque daqui a pouco vou colocar o máximo que dá aí dos nossos integrantes aqui nesta reta final do Finalmente aqui na Bradesco Esportes FM. Seu Facincani, apareça aí que eu quero colocar você no ar e não tá atendendo o telefone. Vamos lá, gente. Daqui a pouco a gente volta, que a gente tem muito break aqui. Daqui a pouco vamos voltar aqui no Finalmente com mais declarações bacanas e também a participação do nosso ouvinte. E vamos trazer também aqui uma entrevista coletiva hoje do Paulo Roberto do Corinthians. Amanhã tem Corinthians, tem Ponte Preta e Corinthians jogando lá no Moisés Lucarelli. Tem o time do Santos enfrentando o São Bernardo jogando no 1º de maio. A gente segue com o nosso Finalmente aqui na Bradesco Esportes FM. Segura a emoção, galera! Voltamos já.